Esse vídeo se destina ao esclarecimento das pessoas, porque a nossa língua ela é muito pródiga em significados, né? O nosso povo é muito limitado na sua capacidade de interpretação, né? E o momento político às vezes cega as pessoas. Essas três figuras aí, ditadura, intervenção e censura, estão emboladas nesse nosso tempo aí, nessa década de 2020. Vamos explicar cada uma. Vamos juntando aí na cabeça de vocês, tá? Ditadura. Ditadura é uma forma de autoritarismo. Disse que um governo é democrático quando é exercido com o consentimento dos governados e ditatorial caso contrário, tá? O consentimento, né, é da maioria, correto? Um consentimento das pessoas em que elas estão vivendo com alguns fatos desagradáveis, mas esses fatos desagradáveis não agridem a liberdade delas de ir e vir e liberdade de expressão, tá certo? Este é o consentimento. Porque em qualquer coisa, no governo de uma casa, no governo de uma instituição, no governo de uma cidade, no governo de um estado, existem algumas coisas que desagradam, mas as pessoas conseguem conviver com aquilo porque não as agride pessoalmente, tá? Bem, totalitarismo. Disse que um governo é totalitário quando ele exerce influência sobre amplos aspectos da vida e comportamento dos cidadãos e liberal caso contrário. Nós observamos isso aqui no Brasil muito por causa da ignorância em que se tenta ditar, né, foge-se dos objetivos políticos e se tenta ditar como é que as pessoas vão se vestir, como é que vão se comportar, o que que elas vão aceitar ou o que que elas vão refutar, né? Ao invés de deixar que as leis façam isso sem ter que vir de autoridades, né? Sem ter que vir de ações de rechaçamento, né? Como se fosse um linchamento ideológico. Correto? Então, isso é totalitarismo. Vocês veem que no Brasil está se exercendo uma espécie de totalitarismo, inclusive limitando o que, que a pessoa pode falar, tá? Bem, e aí entramos na censura. Nós temos dois tipos de censura e as pessoas deveriam se envergonhar do tempo que nós estamos vivendo, porque, infelizmente, a censura nossa, desse nosso tempo, ela está se excedendo à censura do que eles dizem Revolução de 1964, tá? Naquela época existia censura material, o material midiático, apesar de que a expressão midiático não existia naquela época, né? O material midiático era examinado, um filme, uma peça de teatro, qualquer coisa assim, e se considerado inapropriado pelos censores, o material era vetado, mas o autor poderia continuar escrevendo, produzindo. Hoje, nós estamos devendo aos militares, porque hoje tem censura pessoal. Se o material midiático é examinado e considerado inapropriado pelos censores, o autor deixa de ter acesso aos meios de edição e publicação. Isso vem acontecendo com os youtubers, os twitteiros, os facebookeiros e etc. e tal. Correto? Bem, intervenção. A intervenção é uma ação dirigida para interromper comportamento inadequado de órgão ou de seus integrantes que o representam. Em órgão também estão os poderes da República, né, da nossa República,
que vem sendo até chamar hoje de república, coisa pública, já não está sendo tão pública, porque está havendo intervenções ditatoriais. Correto? Então, se você tem, né, uma ditadura de algum órgão, né, exercendo totalitarismo, ou seja, entrando na vida das pessoas e exercendo censura, você precisa ter uma intervenção de algum tipo, em algum grau, para acabar com aquilo, porque senão os cidadãos sofrem, como vocês viram aí nos itens para trás. Eu acho que está muito bem explicado, né? A carapuça que te sirva aquele que quiser vesti-la, né? Isso aqui é um vídeo esclarecedor de conceitos e bom para discussões e para as pessoas meditarem sobre o tempo que nós estamos vivendo.